Fala pessoal, dando sequência aos nossos vídeos sobre transtornos psicológicos, hoje a gente vai falar sobre um transtorno que é super mal compreendido, que existem inúmeros mitos acerca desse quadro, muito mais mitos do que verdades sendo espalhados por aí, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, antes de falar sobre o que é esse transtorno, que de fato ele é, vamos começar falando sobre o que não é TOC, ok? Então, o TOC, ele não é uma simples mania de organização, mania de arrumação, como popularmente ele é conhecido. Então, muita gente chega falando assim, eu não consigo ver um quadro torto que eu preciso ir lá arrumar, eu tenho TOC. Eu não consigo ver uma coisa desarrumada, ver louça suja, ver, alguma coisa fora do lugar que eu preciso organizar, eu tenho TOC. Gente, pelo amor de Deus. Esses comportamentos isoladamente não são caracterizados como TOC, ok? Isso pode ser até um traço que pode estar presente em alguns quadros de TOC, mas isso por si só não é classificado como o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC tem um nível de gravidade e de prejuízo funcional para a pessoa que tem esse quadro muito maior do que uma simples mania de organização, uma simples mania de limpeza, de arrumação, tá? Então, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele é composto por obsessões e ou compulsões, tá? A gente pode ter casos em que existem apenas as obsessões, em casos que existem apenas as compulsões, mas em geral eles vêm juntos, eles vêm acompanhados um do outro, tá? Esse é o mais comum. Então, o que são as obsessões? São pensamentos ou até imagens intrusivas que são repetitivos e muito perturbadores para aquela pessoa. A pessoa não consegue muitas vezes, no quadro de TOC, se livrar desses pensamentos insistentes, dessas imagens também que passam na cabeça dela. E isso causa muita ansiedade nessa pessoa. Então, um pensamento de, por exemplo, se eu não... a minha casa vai pegar fogo, eu preciso verificar 50 vezes ali se eu desliguei a boca do fogão, porque senão a minha casa vai pegar fogo, vai explodir. Esse é um pensamento que a pessoa tem repetidamente de uma forma muito insistente e ela não consegue se livrar daquilo. Então vem uma ansiedade muito grande a partir daquilo e ela não consegue ter controle sobre esse pensamento intrusivo. Já as compulsões são caracterizadas por comportamentos que são repetitivos, né? E que são, podem ser tanto comportamentos quanto atos mentais, assim, pensamentos, ideias, imaginação, que vem, em geral, para neutralizar, de certa forma, esses pensamentos obsessivos. Então, esse exemplo que eu dei, a pessoa, ela tem a compulsão de conferir ali 50 vezes se ela desligou de fato a boca ali do fogão, porque isso, de certa forma, acalma a ansiedade dela, acalma um pouco esse pensamento de que a casa pode pegar fogo e tudo pode explodir. Então, a compulsão, ela vem muito como esse comportamento que visa neutralizar um pouco essa ansiedade gerada por esses pensamentos intrusivos, por essas imagens intrusivas ali que a pessoa não consegue controlar, tá? E aí, assim, isso gera um impacto muito significativo. Então, tá aí a grande diferença de um simples comportamento de ser excessivamente organizado ou ter mania de limpeza, né? Claro, isso também pode trazer algum tipo de prejuízo ali, mas no TOC a gente vê um grande impacto, um grande prejuízo funcional para a pessoa que sofre com esse quadro. Porque imagina que você precisa
conferir 50 vezes, e no toque é muito comum ter esses números, assim, né? A pessoa define um número específico de vezes que ela precisa conferir a boca do fogão, que ela precisa conferir a porta, que ela precisa fazer determinado comportamento. Imagina se você precisar conferir 50 vezes a boca do fogão antes, toda vez que você vai sair de casa, né? O quanto que isso vai te prejudicar, pode te atrasar para compromissos, pode te fazer ter prejuízo ali, porque você fica cumprindo esse ritual enquanto você deveria estar fazendo outra coisa, se ocupando de outra coisa, tá? Então, o que a gente percebe é que no toque existe um prejuízo muito grande na rotina diária e nas relações também interpessoais desse indivíduo, dessa pessoa, porque acaba se tornando difícil conviver com uma pessoa que tem comportamentos tão repetitivos, que tem de fato, atitudes ali que vão fazer com que ela fique muito tempo fazendo determinada coisa. Então, por exemplo, quem tem um toque mais característico voltado para a questão da limpeza, né? Às vezes é uma pessoa que tem um pensamento muito forte, intrusivo, de que ela tá suja, de que ela tá contaminada, e ela precisa, a compulsão que acompanha esse pensamento é um banho de 2 horas a cada período do dia. Então, suponhamos essa pessoa toma ali 3, 4 banhos de 2 horas por dia. Imagina o prejuízo que isso não vai causar nas relações dessa pessoa, no trabalho, na funcionalidade dela, até mesmo em questões de saúde. Essa pessoa pode começar a ter problemas de pele, né, por excesso de limpeza, excesso de banho. Isso é algo que costuma acontecer, inclusive, com frequência nesses quadros de toque, tá? Então, o prejuízo funcional, o impacto significativo é um dos critérios que fazem a gente, então, classificar este quadro como um transtorno psicológico. É importante a gente destacar que esses pensamentos, eles vêm de forma involuntária. A pessoa não tem controle sobre eles e eles são muito insistentes. São também egodistônicos, tá? Ou seja, o paciente, ele tem até uma clareza que aquele pensamento, ele não é verdadeiro, ele não quer seguir aquele pensamento, então ele até consegue racionalizar, entender que assim, não, a minha casa não vai pegar fogo, né? Eu realmente desliguei a boca do fogão. Porém, ele não consegue não pensar naquilo. Aquele pensamento continua a vir. Vem sempre aquele, mas e se eu não tiver desligado, né? Mas e se eu não tiver conferido o suficiente? Então, ele não consegue não seguir aquela ordem que o pensamento dá, de vai ali e confere mais uma vez, tá? Isso é especialmente importante da gente considerar quando esse pensamento tem um conteúdo sexual. Então, muitas vezes, as pessoas têm ali um pensamento de que vão ter algum ato sexual com alguma pessoa proibida, vamos dizer assim, alguém que ela não pode. Ela tem essa consciência de que ela não vai fazer isso, de que isso não é um impulso sexual de fato, que ela não tem esse desejo, porém, aquele pensamento continua a vir com muita frequência e ela sente muito medo até do que ela pode vir a fazer em função desse pensamento, dessa ordem ali que ela está recebendo. Então, em geral, o pensamento e a compulsão, eles vêm juntos porque o comportamento repetitivo, ele vem como uma forma de tentar neutralizar essa compulsão, essa obsessão, esses pensamentos, tá? E aí podem ser tanto comportamentos práticos, assim, como lavar as mãos, como conferir alguma coisa, como organizar alguma outra coisa, quanto atos mentais. Então, muitas vezes, o paciente tem a seguinte obsessão: eu vou cometer um ato sexual ali com, sei lá, um padre, né? E
E aí, para neutralizar esse pensamento que ele tem medo, né, de acabar seguindo, de acabar realizando esse comportamento, então eu vou precisar rezar 20 Ave-Marias aqui, né, na minha cabeça. Eu vou precisar repetir 20 vezes a Ave Maria para que eu não faça esse comportamento, né, que essa obsessão tá me dizendo que eu vou fazer, mesmo eu sabendo que tem chances muito pequenas de eu fazer, tá? Então é um pouco isso, assim, a compulsão, ela vem como uma tentativa de neutralizar essa obsessão e diminuir essa ansiedade gerada por essa obsessão, tá? E aí um critério que a gente já falou, que é desse impacto funcional significativo na vida do paciente, o paciente ali, pra gente classificar, inclusive, né, como sendo um toque, ele fica no mínimo 1 hora por dia realizando essas obsessões e compulsões. Então, ele fica no mínimo ali 1 hora ocupado em lavar as mãos para tirar essa ideia de contaminação, no mínimo 1 hora conferindo a boca do fogão, conferindo se a porta está trancada, no mínimo 1 hora por dia repassando ali as Ave-Marias, né, os atos mentais ali na cabeça dele. Então, é um prejuízo que acaba realmente sendo muito significativo, porque no mínimo 1 hora que essa pessoa gasta ali por dia com essas obsessões e compulsões. Mas o que a gente vê na realidade é uma média de tempo muito maior. Então tem de fato pacientes que passam coisa de 8 horas por dia ali nesses comportamentos e nessas obsessões, tá? Então, por isso aí a gente começa a ver a grande diferença que existe nesse quadro com uma simples necessidade de organização, por exemplo. Então, falando um pouco da epidemiologia do toque, a prevalência do toque é relativamente comum, tá? Na população geral, afeta ali cerca de 2 a 3% da população em algum momento da vida. O início geralmente é ali na infância ou no início da idade adulta, então a gente tem que ficar atento a esses comportamentos desde a infância, desde o início da vida. E meninos tendem a desenvolver o toque mais cedo na vida do que meninas, tá? Tem esse fator do gênero também. E o curso da doença geralmente é um transtorno crônico, tá? Existem períodos de melhora e períodos de piora ao longo do tempo, então é um quadro que vai exigir um tratamento, um acompanhamento mais de perto, porque ele costuma ter essas oscilações de melhora e piora ao longo do tempo. Inclusive, é um transtorno que é subnotificado, porque muitos pacientes eles não são diagnosticados com toque, porque eles têm pensamentos e obsessões que são velados. Eles sentem muitas vezes vergonha de pensar em determinadas coisas, de sentir em determinadas emoções. Eles entendem que muitas vezes é um conteúdo um pouco bizarro, um pouco improvável demais, aquilo que está passando na cabeça deles. Então eles sentem essa vergonha ou esse medo de serem mal interpretados e muitas vezes não buscam ajuda. Como não buscam ajuda, muitas vezes a gente não sabe desse diagnóstico. Então, o paciente ele pode até mesmo ter crises de pânico relacionadas a esses pensamentos obsessivos. E aí a gente pode, isso pode levar a um diagnóstico errôneo, por exemplo, de transtorno do pânico, porque a gente não consegue identificar, muitas vezes eles escondem muito esses pensamentos obsessivos, isso torna mais difícil o diagnóstico. Quanto mais cedo iniciar na vida do indivíduo o quadro de toque, pior é o prognóstico, tá? Então, se uma criança, a gente começa a perceber esses quadros, esses sinais em uma criança, por exemplo, é possível que o prognóstico seja pior, seja mais difícil aí ao longo da vida do que para uma pessoa que já desenvolveu um pouco mais velha, tá? Nos meninos, o início costuma ser mais precoce, como eu falei, né? E tá frequentemente
ligado aí à idade de 10 anos, um pouco antes dos 10 anos é quando os meninos costumam desenvolver. E tem mais sintomas relacionados à questão da simetria, da organização. Já nas meninas, é mais comum ter a comorbidade com transtornos alimentares, que também se associam aí a obsessões, né? Obsessões relacionadas ao corpo, à imagem, e compulsões também, comportamentos compulsivos que estão ligadas à ansiedade relacionada aí a essa obsessão com o próprio corpo. Tá? Em geral, nas meninas, a gente tem um pico de início ali na transição da adolescência já para a vida adulta. A média de idade ali do início vai mais ou menos em torno dos 19 anos. As características do quadro de toque, elas também podem mudar ao longo do tempo. Então, pode variar a manifestação. Por exemplo, uma pessoa pode começar com um toque que tem uma compulsão ali por limpeza e passar para uma obsessão por simetria, por exemplo. Então, a gente também vê essa mudança da característica do toque, das compulsões e das obsessões ao longo do tempo. No processo de diagnóstico ali do toque, então quando um psicólogo ou psiquiatra está fazendo essa avaliação clínica desse paciente para identificar se existe esse quadro, se existe esse diagnóstico, é importante classificar também o nível de insight desse paciente. O que é isso? É o quanto esse paciente compreende que aqueles pensamentos, aquelas crenças, aquelas obsessões que ele está tendo não são verdade, não são tão prováveis, tá? Então, se o paciente entende isso, olha, por mais que eu tenha esse pensamento insistente, esse pensamento intrusivo de que a minha casa vai explodir e tudo mais, existem chances pequenas disso acontecer, eu sei que isso não é verdade, eu sei que isso é uma obsessão. Se ele tem essa consciência, a gente diz que isso é um insight bom, né? Bom a moderado. Agora, se ele não tem esse tipo de consciência, ele obedece de forma cega, vamos dizer assim, esses pensamentos, acreditando muito no conteúdo desses pensamentos, a gente vai falar sobre o insight baixo ou ausente, e até mesmo possíveis crenças delirantes que acompanham essas obsessões. Então, o paciente chega a ter delírios ali em relação ao conteúdo desses pensamentos. Isso é algo que a gente precisa identificar no processo de diagnóstico também. Como esse é um transtorno complexo que envolve muitas questões e eu quero entrar com mais profundidade no conceito de obsessões e de compulsões, eu vou deixar isso para uma segunda parte desse vídeo, para a gente aprofundar então nesse conceito, tá? De obsessões, de compulsões e entender de forma um pouco mais aprofundada como é a manifestação disso nos quadros de toque. Mas eu espero já ter deixado claro aqui o que não é o toque, como é um quadro muito mais sério e que envolve muito mais prejuízo do que o que se costuma acreditar que é o toque, tá? Então espero que tenha ficado claro essas características e a gente se vê no próximo vídeo para continuar a falar sobre o toque.